E aí pessoal, o assunto de hoje é uma dúvida que muitos donos de meios de hospedagem têm, que é qual é a melhor maneira e as estratégias mais eficazes para atravessar a sazonalidade. A grande maioria dos meios de hospedagem, hotéis, hostels, pousadas, sofrem com variações de demanda ao longo do ano, que é o que a gente chama de sazonalidade. Eu sei que é um tema que muitos têm interesse em saber diferentes estratégias para a melhor maneira de lidar com isso. Então hoje eu decidi trazer alguns pontos legais para a gente falar aqui. Meu nome é Ricardo e durante anos eu trabalhei no ramo hoteleiro nas áreas de gestão de receitas e vendas, liderando diferentes equipes, lidando com diferentes hotéis em várias regiões do país e até fora. Eu pude ver como o efeito da sazonalidade pode ter impacto direto na rentabilidade dos hotéis. Eu já testei diferentes tipos de estratégias em diferentes perfis de hotéis, em diferentes regiões, para saber exatamente quais estratégias funcionam na alta temporada, na baixa temporada, quais são os objetivos que a gente tem que ter. Isso tem que estar muito claro, essas estratégias têm que estar muito bem definidas no seu meio de hospedagem, para que você tenha mais sucesso. E isso vai ter um impacto muito grande na sua rentabilidade, principalmente em mercados que sofrem muito com a sazonalidade, ou seja, que a sazonalidade é muito dispara, né? Ou seja, existe uma demanda muito alta no período de alta temporada, existe uma demanda muito baixa num período de baixa temporada. Então é importante que você estabeleça essas estratégias para os dois períodos. Numa você vai aumentar a sua rentabilidade através do aumento do seu preço e na outra você vai tentar aumentar a sua rentabilidade através do aumento da sua ocupação. Eu vou explicar agora algumas dicas que você pode usar no seu meio de hospedagem para melhorar a sua rentabilidade no ano todo, independente da sua sazonalidade. A primeira dica e o primeiro tema que eu queria bater um papo com vocês é o seguinte: é importante você entender a sua sazonalidade, não só dividir ela em duas. O meu período de alta temporada e o período de baixa temporada. Meu período de alta temporada são os meses de verão, de novembro a fevereiro, e o meu período de baixa temporada é tudo que sobrou. Não é bem assim que funciona um mercado, uma região, uma cidade. Dentro de um período de baixa temporada ou alta temporada também existem variações de sazonalidade. Um exemplo muito comum são as variações de sazonalidade por dia de semana. Em períodos de baixa ou alta, o seu final de semana e os dias de semana, eles vão ter comportamentos diferentes. E é importante que você entenda o seu meio de hospedagem, como que ele se comporta em relação a isso. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai entender isso? Basicamente, você vai tentar usar os seus dados históricos, né? Os seus dados de ocupação que já estão no seu sistema de gerenciamento. Ou seja, você vai olhar para trás, para os dados de 1 ou 2 anos, e você vai ver quais são os finais de semana da alta temporada que você teve uma ocupação mais alta. Durante o seu período de baixa temporada, quais são os finais de semana e os dias de semana que você teve uma ocupação mais alta, uma ocupação mais baixa. Você pode analisar os feriados. Muita gente, eu vejo esse erro muito comum em meio de hospedagem, é todo mundo tratar o feriado igual. Feriado é alta temporada, o feriado é baixa temporada. Feriados em diferentes épocas do ano, ele tem diferentes potenciais de demanda. Um feriado num frio para um hotel de lazer, por exemplo, na praia, ele é completamente diferente em termos de demanda do que um feriado num período mais próximo ao final do ano, em que a gente já está na primavera ou verão. É importante que você entenda, para você não apostar suas fichas e criar estratégias, por exemplo, voltadas para aumento de preços, num feriado em que talvez você não tenha tanta demanda. Então você se aprofundar mais em entender a sazonalidade do seu hotel, ela não necessariamente é a sazonalidade do seu mercado, a sazonalidade do seu hotel, como o seu hotel se comporta aos finais de semana, nos diferentes tipos de feriados, no período que você entende como alta ou baixa temporada, é fundamental e é o ponto de partida para você pensar em outras estratégias. Outra dica que eu queria te dar é você parar com essa coisa de só assim pensar em hóspede de lazer e hóspede de negócio. Obviamente que essa é uma divisão e uma segmentação importante, porque esses dois tipos de hóspedes, eles têm comportamentos de compra diferentes, mas eu acho que principalmente em baixa temporada você precisa abrir o seu leque de opções. Você precisa começar a pensar mais em uma segmentação de nicho. E o que é isso? Você precisa pensar que numa baixa temporada você vai ter, no mercado em que o seu meio de hospedagem está inserido, diferentes tipos de pessoas querendo ir para esse determinado mercado. Por exemplo, um turismo de esportes ou um turismo de aventura. Por que não pensar nesse tipo de hóspede se você é um meio de hospedagem próximo à natureza, ou numa praia, ou alguma coisa nesse sentido? De repente, o mercado em que você está inserido tem uma corrida de rua, ou uma corrida na praia, ou provas de nado, como travessia, por exemplo. Isso vai atrair os hóspedes que são voltados a um turismo de esportes. Talvez você nunca tenha pensado nisso como um segmento, mas se você descobre que naquele mês específico, naquele final de semana específico, vai acontecer aquilo, você pode preparar suas estratégias para esse tipo de hóspede. É fundamental que a gente abra a cabeça e saia um pouco dessa questão só lazer e negócio. Tem o turismo, por exemplo, dependendo da cidade, turismo médico, as pessoas que vêm em consulta, tratamentos estéticos. Isso é um turismo que pode movimentar o seu meio de hospedagem ao longo do ano, principalmente se você está em grandes centros, né, com referência em medicina.
Alguns exemplos que eu posso dar: Barretos, tratamento de câncer; São Paulo, para tratamentos estéticos, coisas nesse sentido. Então, você abrir o leque de segmentos que você quer trabalhar e definir estratégias específicas para esses segmentos, e essas estratégias têm que estar acompanhadas de pacotes, se você vai criar, preços corretos e distribuição correta, é fundamental para você começar a criar uma base maior de ocupação ao longo do ano como um todo e aumentar a rentabilidade do seu negócio. Porque na alta temporada, provavelmente o seu hotel vai passar a grande maioria da alta temporada com alta ocupação. Então você tem menos espaço para aumentar a sua rentabilidade que não seja aumentar os seus preços, porque o seu inventário está ali praticamente comprometido com aquela demanda. O espaço que você tem em inventário, em apartamentos para vender, para aumentar a sua rentabilidade, está na baixa temporada. Então eu costumo dizer que a baixa temporada traz muito mais oportunidade para o seu meio de hospedagem do que a alta. Focando na baixa temporada, é que eu queria trazer duas outras dicas para você. A primeira dica é o que eu chamo de maximizar a exposição do seu hotel, da sua marca online. Muitos meios de hospedagem que eu conheço cometem esse erro comum, que é pegar uma parte do investimento que seria em marketing digital e gastar isso na alta temporada. Qual é o raciocínio do dono de meio de hospedagem? É o seguinte: bom, a alta temporada é onde eu tenho demanda, eu vou usar isso para melhorar a exposição do meu hotel, para trazer mais gente. Mas na alta temporada, talvez isso não seja necessário, porque talvez o mercado em que o seu meio de hospedagem esteja inserido, ele tem demanda suficiente para encher o seu hotel e todos os seus outros concorrentes, todos os hotéis que estão naquela região, naqueles períodos do ano. Então você não precisa gastar mais em exposição online, porque você já vai ter uma exposição orgânica das buscas por aquele mercado naquela época do ano. Então por que não pegar esse orçamento que você tem, independente qual ele seja, grande, médio ou pequeno, e usar esse orçamento num período em que você precisa mais de exposição? Então pegar esse orçamento e aumentar a sua exposição, aumenta o seu investimento em baixa temporada. É isso que eu estou querendo dizer. Pega o investimento que você tem, em vez de usar ele na alta, usa ele na baixa. Provavelmente os seus concorrentes não vão fazer isso e você vai começar a ter uma exposição ao nome do seu hotel nas buscas no Google, em metabuscadores, em agências de viagem online. Você vai começar a ter a exposição do seu hotel num nível melhor e mais elevado do que o dos seus concorrentes. Então, isso vai aumentar a sua chance de conversão, vai aumentar a chance de você roubar um cliente de um concorrente A, B ou C. E cada cliente que você rouba é um pouco mais de rentabilidade que você tem. Então, eu queria que você pensasse muito nessa opção. E se você ainda não tem um investimento, eu não faço investimento em marketing digital, tenta reservar um valor dentro do seu fluxo de caixa para que você comece a fazer essas pequenas ações de exposição de marca online. Pode ser no Google, pode ser em metabuscadores como Trivago, como TripAdvisor, ou pode ser diretamente nas OTAs, mas eles vão ajudar você a ter mais volume para atravessar o período de baixa temporada. E linkando com o que eu falei no começo, você não precisa fazer isso, eu vou fazer para baixa temporada inteira. Não, você pode fazer isso para dias de semana em meses específicos de baixa temporada, ou para um feriado específico. Você pode ser muito assertivo nesse tipo de ação, sem necessariamente ter que gastar ao longo de 6, 7, 8 meses esse investimento. Aliado a isso, tem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente chama de geotargeting. Geotargeting é você direcionar os seus investimentos de marketing digital online, principalmente Google, as OTAs também permitem que você faça isso, por origem geográfica. O que é origem geográfica? Da onde aquele hóspede que está buscando o seu hotel ou está buscando ir para a cidade em que o seu meio de hospedagem está inserido, da onde ele está. Muitas vezes pode ser período de frio, por exemplo, no hemisfério norte, ou pode ser, olhando para o Brasil, um período de chuva numa determinada região. Os hóspedes daquele país que querem viajar num final de semana ou num feriado, eles vão procurar uma outra região. Então, se você direcionar os seus investimentos em marketing digital para as pessoas que estão buscando só daquela região, você vai ter, para os hóspedes daquela região, uma exposição maior que os seus concorrentes, o que aumenta a chance de você ter mais conversão e uma ocupação mais alta. Então é fundamental você também pensar sobre isso e aliar as duas coisas. Então eu vou aumentar a minha exposição em baixa temporada, mas eu também vou usar um elemento de geotargeting para entender. Mas como é que eu sei o geotargeting para o meu meio de hospedagem? De novo, você vai ter que olhar os seus dados. Todo hóspede que vai para o seu meio de hospedagem, ele preenche uma ficha, que a gente chama no Brasil de FNRH, e lá tem exatamente qual é o estado onde ele mora. Então, se você tiver isso tabulado, se você tiver isso computado no seu sistema de gerenciamento, você pode usar esses dados para saber exatamente quais são as origens geográficas que você quer atingir nessa estratégia de geotargeting. Legal. E uma outra coisa que eu queria passar, que vem um pouco alinhando tudo isso e fechando tudo isso, é você ter
uma estratégia de preços não convencional. Você sair daquela coisa básica de aumentar o preço na alta temporada e baixar o preço na baixa temporada e você ter ali uma tarifa única. É importante a gente abrir um pouco a mente e abrir um pouco as estratégias para você pensar em diferentes elementos e diferentes maneiras de precificar o seu hotel. Então, se você identificou que num período ali de alguns meses, onde você precisa movimentar mais é de domingo a quinta, por exemplo, o seu meio de hospedagem, porque o seu mercado é um período de extrema baixa temporada, por que não começar a tentar criar promoções mais agressivas e um pouco diferentes? Por exemplo, fique 4 noites e pague 3. Pode ser que você pegue um casal que está de férias, uma família ou um casal de aposentados, alguém que queira viajar naquela semana específica e identificou uma promoção e vale a pena, essa pessoa vai comprar. Você criar também promoções com desconto para compra com antecedência, e essas promoções elas têm que estar alinhadas àquela estratégia de marketing digital que eu comentei e até o geotargeting. Então imagina alguém de uma outra região do país que, devido ao investimento que você fez de exposição de marca online e de geotargeting, ele achou sua pousada, o seu host, o seu hotel, e além disso ele consegue ver uma promoção Fique 4, Pague 3. Isso pode aumentar muito a chance de você conseguir uma conversão e ter um apartamento a mais ali na sua ocupação, que apartamento por apartamento, dia por dia, somando todo o seu período de baixa temporada, isso pode ser a diferença para você ter um grande aumento de rentabilidade no final do ano. Então você pensar em estratégias diferentes de preços, pode ser estratégias de descontos, pode ser estratégia agregando alguma coisa, então fique e ganhe um jantar, fique e ganhe um upgrade. Se você tiver num mercado em que você tem parcerias e pontos turísticos, por exemplo, passeios, praias, esse tipo de coisa, você pode, isso a gente chama em inglês de add value, agregar valor àquele preço, então ele continua pagando o preço normal que ele pagaria em baixa temporada, mas ele vai ter um jantar incluso, ou ele vai ter direito a um passeio, ou ele vai ter um transfer incluído, que é algo para buscá-lo no aeroporto e levar até o seu meio de hospedagem. São N elementos que você pode ter e você pode usar para pensar um pouco fora da caixa e sair daquela simples estratégia de preço mais alto e preço mais baixo. Eu falei de bastante estratégias para baixa temporada. A dica que eu queria dar para vocês em alta temporada é que você tome muito cuidado com a sua precificação. A alta temporada é o momento em que você vai ter que ganhar rentabilidade através do aumento de preço. Porque, como eu falei, você tem muita demanda para o seu inventário que é reduzido. Se o seu meio de hospedagem tem 30 quartos, 50 quartos, você não consegue construir mais quartos para alta temporada. Você sempre vai estar preso naquele inventário. Então a maneira de você aumentar a sua rentabilidade é saber aumentar os seus preços. Não adianta você aumentar os seus preços e jogar lá na lua sem olhar o seu mercado e os seus concorrentes. Porque você pode terminar vazio ou com baixa ocupação porque o seu preço estava errado. Então você saber avaliar, você saber entender a composição da sua tarifa e qual é o melhor posicionamento de preço para aquele momento é fundamental para você ter assertividade com aumento direto na rentabilidade. A dica final que eu queria dar parece óbvia, mas muita gente não faz, é você saber preparar o seu hotel e o seu meio de hospedagem para o período de baixa e o período de alta temporada. A baixa temporada serve para você retreinar a sua equipe, para você inserir elementos novos. Eu quero inserir um conceito novo de café da manhã. Não vai testar isso, inserir isso e já lançar isso na alta temporada, que a chance de você ter problemas operacionais, reclamações, ela é muito alta. Testa isso na baixa temporada. Funcionou muito bem, aumentou a minha rentabilidade, aumentou a satisfação dos hóspedes, tem muita gente elogiando. Pô, tá funcionando bem, tá redondo, então eu vou manter isso para alta temporada. Eu quero refazer um treinamento com a minha equipe, para minha equipe ser mais vendedora dentro do hotel. Conseguir vender mais os pontos de venda do hotel, conseguir vender melhores itens de cardápio, use a baixa temporada para isso. E obviamente prepare o seu hotel financeiramente em termos de fluxo de caixa para aguentar o período de baixa temporada. Mas com essas estratégias eu acho que você vai conseguir ter mais ocupação e mais rentabilidade e vai melhorar ainda mais a performance do seu fluxo de caixa. Então, em resumo, o que eu gostaria de te passar com muita clareza é isso. A alta temporada serve para você aumentar a rentabilidade através do aumento de preço. E a sua missão e o seu objetivo na baixa temporada é aumentar a sua ocupação no limite que você conseguir. Qualquer ganho mínimo em ocupação que você tenha ao longo dos dias da sua baixa temporada, é aí que estão as oportunidades de aumento direto da rentabilidade do seu meio de hospedagem. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, dá um like que ajuda bastante o canal, compartilha com alguém que também tem um meio de hospedagem ou também trabalha no meio de hospedagem, você acha que vai gostar desse conteúdo. Obrigado para você que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!